meus amigos fotógrafos, estamos de volta com o Upcast, o podcast da Up Fotos, o podcast voltado para fotógrafos ou qualquer pessoa de evento que trabalhe com evento. Nós estamos aqui novamente, criamos esse podcast para a gente conseguir conversar, dar voz a outros fotógrafos que às vezes não é tão conhecido no mercado e às vezes a dúvida de um ajuda o outro. E a Up Fotos, que é a nossa encadernadora, está sempre conosco. Todo evento que envolve fotógrafos, ela está junto, que é a encadernadora que é mais próximo da gente. Tudo isso é gravado aqui na Mau Mau Studio, que é o estúdio que nos dá todo o apoio para que esse podcast aconteça. E nós temos também um patrocínio aqui do Maia Alf, que é a consultoria financeira para fotógrafos, para todas as finalidades, mais assim. Como a pessoa também é do ramo, é fotógrafo, é cinegrafista, ele criou uma plataforma financeira voltada para fotógrafos, para cuidar do nosso dinheiro, que nós temos essa coisa de ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. Ele vai ter a solução para vocês, vai estar aqui no vídeo o QR Code, se você fazer aí, apontar sua câmera para o QR Code, preencher um formulário e aí ele entra em contato com vocês, beleza? Sem muita conversa, vamos para o nosso podcast. O meu entrevistado de hoje é um cara extremamente polêmico e eu conheci ele hoje. Eu só conheci ele por rede social e quando eu passei o Instagram, quando eu olhei o cara, disse, que cara idiota. A primeira impressão que eu tive foi essa. Porra, que cara idiota. Eu vou olhar o que é que esse cara faz. E comecei a olhar e passei a seguir ele, por ele ser um cara idiota. E depois eu vi que o cara não é um cara idiota, mas é um cara bastante polêmico. E eu estou aqui hoje para ver se ele realmente é um cara polêmico ou se ele só é bom de Instagram mesmo. Eu estou aqui com Ozzy Ferreira. É isso mesmo? Ozzy Ferreira. Isso. Tudo bom? Fala, povo. Meu irmão, eu gosto, velho. Eu gosto quando a conversa já começa assim, já começa te chamando de idiota, né? Já começa sem frescura, pô. Já começa sem frescura, porque hoje, se você fala um ai, o pessoal já fica... não sei o que, ele falou de mim. Já vai lá no Instagram, posta um story dizendo que Soares me chamou de idiota. Dá até pro cara fazer um corte disso aqui, né, velho? O dia que Soares me chamou de idiota. Mas, olha, veja, você me apresentou... E eu vou lhe apresentar, porque muita gente não sabe quem é Soares. Soares viveu aí 6 governos do PT, uma pandemia, presenciou 4 papas, agora está vivendo mais um governo do PT. O que é melhor? Ele não venceu a licitação para gravar a Arca de Noé no dilúvio, perdeu para Sebastião Salgado, né, Soares? Infelizmente. Foi mal e foi arrumadinho de política. Foi arrumadinho. De política. Soares aí, que há fatos históricos, fotografou a Batalha dos Guararapes em 1649 aqui em Recife. A câmera está aqui. A câmera está aqui, ó. Para provar. E eu tenho uma impressão sobre você também, Soares. Porque o que acontece? Quando a gente começa no audiovisual, a gente olha para o topo e almeja chegar lá, né? Você vê o topo hoje do audiovisual de casamento em Pernambuco, Soares, porra. Quem tem dinheiro chama Soares. Quem tem dinheiro e juízo chama Soares. Quem não tem juízo nem dinheiro chama qualquer outra porcaria aí que vai fazer o casamento. Mas veja, começou. Quando é engraçado, porque eu olhava pro topo e tinha Soares, velho. E Soares é aquele cara fechado, né? E você não entende por que o cara é fechado. Até você chegar lá também. Porque o que acontece? Eu imagino que seja isso, eu acredito que sim. A gente chama para o nosso ecossistema, para a nossa convivência, fotógrafos, videomakers que estão começando. Aí o cara cresce, chega lá em cima, esquece de tu, pô. É ou não é? Acontece. Então, já aconteceu algumas vezes. Então isso aí já vai deixando o cara mais cabreiro e cuidadoso, né? Até porque quando o cara tem vivência no mercado... Mas eu tô deixando meu legado aí. Tem muitas pessoas hoje que vivem da fotografia ou do vídeo que passou por mim ou passou pelo meu pai e tá aí vivendo da fotografia ou do vídeo e eu acho bom. Eu quero que o cara cresça cada vez mais. Pronto. Aí... Uns lembram, tá? Alguns, de vez em quando, faz alguma gracinha, me marca, comenta alguma coisa. Outros nem lembram, acham que foi por conta própria mesmo e tá tudo certo, tudo bem. Vamos embora. Porque é complicado, porque você ensina o cara, pega na mão dele, leva o cara pelo caminho todo e o cara vai lá e tá nem aí pra você, velho. Exatamente. E aí, quando eu olhei pro mercado, eu disse, porra, esse cara aí, esse velho, meu irmão, tá fechando casamento direto. Eu vou olhar o que esse velho tá fazendo. Pô, inclusive,
como a gente falou aqui antes de começar, já fui um casamento que tu tava lá. Devia ter falado comigo. Falei, pô. Falasse? Falei, só que tava na correria. Eu não dei nem tanta atenção a ele que, tá vendo? Aí, que cara safado, velho. Que cara safado. Tu tava com uma Eu não equipe lembrava, lá, não lembrava, 3 não. videomakers, 3 fotógrafos, velho. Eu tava Isso. só ali olhando assim, ó, então é assim que ele tira foto, ele bota a mão aqui assim, Tá me pá. devendo, ó, por apenas R$ 97,90, 12 prestações, R$ 97,90, você vai ter meu curso completo de como fotografar um casamento. E aí, te soa bem isso aí? Ah, se for na prática, tá valendo, porque os caras tá vendendo um curso prático online, pô. Te ensinando a fotografar na prática virtualmente, aí é foda. Vamos lá. Ele não se apresentou tão bem como eu acharia que ele se apresentasse. É o seguinte, esse cara, eu tenho visto, e você pode me interromper e dizer se eu estou errado ou não, o marketing dentro do Instagram, principalmente, ele se deu o seguinte, houve aquele boom do 6 em 7, correto? Certo. 6 em 7 tal, todo mundo começou a aprender e começou a aprender a vender curso. O cara nem sabia direito e ele já começava a vender. Ele não tinha que saber fotografar, ele tinha que saber vender o curso de como fotografar. Como fotografar, depois ele desenrolava, trocava o pneu com o carro andando. Daí chegou a pandemia, aí foi o boom. Os cursos que eram 2.500, mil e pouco reais, caiu para 500, 400, sei lá, 300, e todo mundo começou a vender curso, e a estratégia foi sempre a mesma. Você faz as 5 aulas de graça, e não sei o quê, e começa a criar o seu funil de venda, tal. Eu tenho passo a passo para te levar daqui até ali. Até chegar, criar um desejo e depois vender o curso, certo? E aí muita gente cresceu, muita gente enricou, muita gente deixou de fotografar. Eu conheço poucos, mas eu conheço alguns que deixaram de fotografar só para estar vendendo o curso. Até porque eu tentei fazer isso também e depois eu vi que eu ia ter tanto trabalho para vender um curso que eu disse que é melhor eu canalizar essa minha energia para atender os clientes que eu quero atender. Mas aí é porque tu errou, pô. Tu se preocupou em dar resultado, pô. Quem vende curso não tem que se preocupar com isso, não. Tem que se preocupar em vender o curso. Vender o curso. O meu erro foi isso. Devia ter essa consultoria antes. Não, tu queria entregar resultado. Não pode, não, pô. O resultado, o cara que se lasque para conseguir, pô. A impressão que eu tive foi o seguinte. Quando eu tentei vender curso. É que o fotógrafo que tem dinheiro não compra e quem quer comprar não tem dinheiro. Porque o que tinha de gente falando comigo e queria que fosse de graça, pô, eu tenho um custo para gravar o curso, para fazer tudo, acabei nem gravando. Eu tentei fazer o lançamento, não deu certo, eu não gravei meu curso. Mas fiz muitos workshops e tal, e dá um trabalho da porra, nunca ganhei dinheiro vendendo workshop. Todo ele, ou eu perdi ou empatava. Nunca cheguei a botar dinheiro no eu já participei do workshop da Fotos aqui em Recife. Pronto, todo ele, o que eu fiz, eu ou gastei ou empatei. Nunca ganhei, nunca teve lucro com isso. E por isso que eu parei. Porque eu fazia realmente para ganhar dinheiro. Né? Eu gosto de ensinar, eu gosto de passar, mas o interessante é você também botar o dinheiro no bolso. E eu parei por isso. Bom, esse aí foi um boom que fez que as pessoas crescessem. Só que de um tempo para cá eu tenho visto algumas pessoas que criam polêmica e crescem com a polêmica. Tá? E a gente tem um exemplo muito fácil. Muito fácil de mostrar um que cresceu assim e conseguiu o que queria. O seu presidente Bolsonaro. Isso. Né? O seu presidente Bolsonaro. O meu presidente Bolsonaro, exatamente. Ele cresceu criando polêmica e eu conheci ele falando mal, não sei o quê, disso, daquilo, aquele outro. Cresceu, daqui a pouco o cara virou presidente. Eu conheço algumas pessoas da internet que criam polêmica e fica conhecido criando polêmica. Eu vou dizer um deles, que é o Guto Galamba. Sim. Ele é um cara que ele cria muita polêmica, mas só que tem uma diferença. O Guto Galamba, ele entrega resultado. Ozzy entrega aqui resultado. Vamos lá. Quando a gente fala de estratégia de marketing digital, a gente tem algumas questões aí. Existem 3 pilares no marketing digital, que é basicamente conteúdo, qualidade e pessoa. Conteúdo é quando você realmente tem um conteúdo bom de qualidade. A qualidade é a forma como ele está sendo gravado, é uma câmera de qualidade, um áudio de qualidade, uma iluminação. E a pessoa é quando você é uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida. No caso do Bolsonaro, ele só ficou famoso como pessoa quando começou a criar polêmica. E a estratégia da polêmica é uma estratégia perigosa. Porque ou você vive aquilo que você prega, ou você vai ser trucidado na internet, porque a internet não esquece.
a internet está tudo salvo. Se você der um deslize ali, você vai se lascar. Então, quando a gente adota uma estratégia de crescimento de pessoa, que é o que eu utilizo, uma estratégia de crescimento de pessoa, com polêmica, é um pouco complicado, porque se eu cometer um deslize, cometer um erro, eu vou acabar dando tiro no meu próprio pé. Então, da mesma maneira que isso te leva até o topo, também a rasteira para você cair é muito grande. E o que acontece? Só para a gente fazer no marketing digital a famosa jornada do herói, para eu construir do começo ao fim, até para a audiência se identificar comigo, né? A gente constrói a jornada do herói, diz que vem de baixo, chegou aqui hoje, tá ligado? Eu fui pobre igual a você, mas hoje eu tô aqui, tem um passo a passo. Aí tome, 97. E tem até um gatilho também, gatilho mental do 97, 47, 197, porque não chega na casa mais caro, mas fica ali próximo. É um gatilho de vendas que o pessoal do marketing utiliza muito. Eu comecei fotografando aqui em Recife, né? Comecei com meu celular, já fui mobile, infelizmente, mas Deus me honrou, consegui comprar uma câmera, mas eu já fui mobile e comecei a fotografar de fato, de verdade, com a câmera, uma T5 da Canon, depois passei para uma Nikon D5100 e eu fazia ensaio urbano. E aí eu vi que o urbano não dava dinheiro, porque o cliente tirava uma foto comigo hoje, usava a foto por 5 anos. E eu tenho como botar comida na mesa, né, pô? Tem que botar comida na mesa e você prospectar novos clientes é mais difícil, então eu precisava de recorrência. E aí eu fui para o nicho de casamento, passei 1 ano estudando casamento, praticamente trabalhando de graça. É aquele trabalho que você tira os custos para ir aprendendo. Não foi totalmente de graça, mas foi um trabalho que eu me desgastei mais do que recebi. E passei 1 ano depois, né, no caso 2 anos, no segundo ano fazendo casamento, realmente vendendo casamento. E depois eu parei, porque disse, pô, casamento é cansativo. Não é que seja algo muito complicado de se fazer, porque quando a gente segue o roteiro, como é que a gente chama no casamento, rapaz? É o roteiro mesmo. O padrão que eles... Padrão. Tem um jeito que eles chamam, protocolo. Quando a gente segue o protocolo, fica muito mais fácil, né? Faz isso, faz aquilo, tá entregue, tá pronto. Só que o casamento tem uma responsabilidade muito grande. E a responsabilidade acaba com a mente do cara, principalmente quando o cara é novo. Tenho 23 anos, tem outros problemas na vida, né? E aí eu parei de fazer casamento e comecei a ir para o nicho do mercado de corporativo, para ir para o empresário e não para a empresa. Eu busco trazer qualidade de imagem para o empresário. E o que eu vendo como produto, meu produto na internet, é justamente marketing qualificado. Marketing qualificado e vídeos estratégicos. Porque não adianta de nada a gente gravar um vídeo para postar na internet e aquele vídeo não atingir quem a gente realmente quer atingir. E quando a gente posta um trabalho, não fotógrafos em específico, ainda mais de casamento, são alguns nichos específicos, mas, por exemplo, quando eu gravo um vídeo de um advogado criminalista e posto aquele vídeo do advogado criminalista na minha rede social, quem vai assistir aquele vídeo é um cara que está preso, pô. É um cara que cometeu um crime, não é um advogado. Um advogado não vai assistir o meu vídeo. E aí eu disse, pô, como é que eu vendo marketing e estou fazendo marketing do jeito errado? Então eu olhei para o mercado e o nosso mercado, infelizmente, está vivendo uma decadência. Eu costumo dizer que ele está em queda livre. O mercado está despencando, tanto em questões de profissionais qualificados, como em questão de qualidade, porque é uma geração que é formada por profissionais burros, que não atuam mais na área, e hoje esses profissionais são o topo do mercado, são realmente a referência. Eu disse, porra, tem um cara que é burro, que está formando a minha profissão. E eu tenho aqui um problema, que a internet hoje, eu tenho um método que eu construí, que inclusive eu explano para todo mundo, porque eu realmente quero que minha profissão cresça, porque se tu é valorizado, obviamente eu vou ser valorizado. Se tu cobra 10 mil num casamento, não que eu tenha a mesma qualidade, mas não tem sentido eu cobrar R$1.000 em um casamento. Quando não cresce, todo mundo cresce. Quando não cresce, todo mundo cresce. Uhum. Então eu explano meu método, eu chamo de método 3D, que são dores, dúvidas e desejo, que basicamente são os 3 gatilhos mentais que atacam o seu público-alvo. Então, quando a gente vai fazer um vídeo para a internet, ele tem que ser voltado nesses 3 métodos. Ou é um vídeo sobre dor, ou é um vídeo sobre dúvida, ou é um vídeo sobre desejo. Geralmente, a dor é o que mais vende, porque a dor é o que comunica com o meu cliente. Então, eu disse, porra, se eu for fazer conteúdo específico para cada nicho que eu crio conteúdo para ele, por exemplo, médico, advogado, juiz, promotor, nutricionista, nutrólogo, eu vou ter um trabalho gigantesco. Porque toda a criação de conteúdo, ela requer um tempo. Tem que passar meses criando conteúdo para ter realmente uma relevância naquela área. E a gente sedimentar o nosso nicho, ficar focado só em um único nicho específico de profissão, por exemplo, se eu só criasse conteúdo para advogado, eu ia estar deixando dinheiro na mesa. E esse não era o foco. Então, nada mais
melhor do que eu criar conteúdo em cima do meu nicho e me tornar uma referência em cima dele. Porque se eu fosse contratar, eu como empresa, fosse contratar o melhor videomaker, eu contrataria o melhor videomaker ou o cara que formou o melhor videomaker, se ele ainda atuasse na área. Obviamente, eu vou contratar quem ensinou o cara. Então, a minha estratégia é baseada nisso, é me tornar uma pessoa visível no meu nicho para que as marcas tenham essa visão de mim e isso venda a minha imagem. Então, quando eu faço um conteúdo polêmico, eu resolvi atacar a dor do audiovisual. E eu vi, porra, tinha praticamente a esquerda do audiovisual, né? Os vendedores de curso de um lado e faltava a direita, pô, faltava um rosto para a direita do audiovisual. Eu disse, porra, tem um vendedor de curso, mas tá faltando um cara que olha esse curso e diz, pô, isso é um curso merda. Porque eu já fiz vários cursos, inclusive já fui aluno do Casal Rec. Já fiz um curso do Casal Rec. Inclusive, você já falou mal deles também. Não, o Casal Rec é meu amor, pô. Eu não falo mal de ninguém. Você falou, eu vi uma postagem você falando mal que ele tinha indicado uma lente e a lente não presta. Não, mas ali é burrice dele mesmo. Falar mal eu não falo. Eu falo a realidade. Aponta a realidade. É, exato. Só que alguns não têm qualidade. Aí parece que eu tô falando mal. Aí o pessoal fica pensando que eu tô falando mal, né? Mas na verdade não. E aí eu já fui aluno do Casal Rec, inclusive. O primeiro curso dele, Move On, foi o primeiro curso do Casal Rec. Presta? Porra nenhuma, Soares. É aquilo, velho. Ó, eu cresci com a minha metodologia e com a minha vivência. Se eu te der a minha metodologia, a minha vivência, tu não vai crescer. Tu não vai crescer. Porque o tempo que eu levei durante aqueles anos é diferente hoje. O que a gente fazia anos atrás não se sustenta atualmente. Tem coisas que permanecem, obviamente. Ter um produto de qualidade, uma foto de qualidade, permanece até hoje, é obrigatório, mas isso aí é o mínimo, que inclusive não está sendo entregue hoje em dia. E eu já fui aluno do Casal Rec, né, voltando, e foi engraçado, porque eu fiz tudo o que o meu professor mentor Lucas PKTA me ensinou e não deu certo. E aí eu fui questionar por que não tinha dado certo e eu recebi porque você não se esforçou direito. Eu disse, pô, bicho, eu tô me matando para fazer isso, tô fazendo tudo que tu me ensinou e não tô tendo o mesmo resultado. E aquilo ali fez eu parar. E aí, quando eu realmente resolvi adotar essa estratégia de polêmica, eu olhei para o mercado, eu olhei para os cursos. E aí eu comecei a conversar com pessoas que tinham comprado aqueles cursos. E elas também não tinham esse resultado. Tinha muita gente que não tinha esses resultados nos comentários dos vídeos dos gurus e eles respondiam com a única resposta. Você não se esforçou direito. Então, é o seguinte, os caras que... Tanto é que eu já ouvi muito dele dizendo o seguinte, vendia os cursos, mas geralmente o cara que compra o curso, ele não assiste ele todo. Isso aí é um estudo, tem um estudo na Hotmart que de 100% das pessoas que compram o curso, 95% não assiste o curso até o final. E dos 95% que não assiste o curso até o final, 5% assiste, mas apenas 1% tem resultado. Só que quando a gente pega esse 1%, no geral, tá errado. Porque, porra, se o Casal Rec, por exemplo, vende um curso que ensinando a fazer o mesmo que ele faz, 1% tinha que dar resultado. E a gente não vê pessoas com o mesmo nível de resultado. E eu gosto desse exemplo quando a gente pega aí Gilmar, eu acho que é Gilmar Mendes, fotógrafo de gestante, Gilmar Silva, fotógrafo de gestante. Quando a gente pega ele e a gente olha o resultado dos alunos de Gilmar, quando eu vejo uma foto de gestante hoje, eu sei que é aluno de Gilmar, pô. Porque o padrão de qualidade do cara é aquele. Quando eu, por exemplo, pego um aluno do Habits Filmes, que é o de casamento, Guilherme Coelho, beijo, Coelho. Ele entregou um nível de edição e todo mundo seguiu aquele padrão. Então, quando você vê o resultado dos alunos, é óbvio. Então, 1% ali teve resultado. Gilmar tem mais de 1% de resultado. Dou outro exemplo aqui. Rafael Ferreira, que é o famoso preset russo. Bipro, né? Bipro, do Rafael Ferreira, que teve o boom ali em 2019, 2020. Quando a gente vê uma foto hoje de um retrato corporativo, por exemplo, um ensaio externo com aquela edição pesada, velho, é estilo Rafael Ferreira. O cara sabe que é o aluno. E aí, quando eu olho para o aluno do Casal Rec, qual que é como é que eu posso dizer? A identidade do aluno do Casal Rec. Sony ZV-E10, Viltrox 23mm e um gimbal Scorpio-C. Desses três aí, o único que não é uma merda é a Sony ZV-E10. Porque a Viltrox 23 e o Scorpio-C é um item porcaria. Sem contar os itens de recomendação, quando a gente fala de resultado de curso, eu gosto de olhar para esses gurus do audiovisual
como o que eles geraram de valor para o mercado. Vou dar o exemplo aqui novamente do Guilherme Coelho. Antes do Guilherme Coelho surgir com aqueles vídeos da Habits de casamento, aqueles vídeos mirabolantes, que não era aquele vídeo monótono como a Soares aqui já vivenciou. Eu já fiz muito. Já gravou com o VHS grandão no ombro, pá. Já. Então, antigamente, isso era a moda antigamente. Uhum. E graças a Deus o mercado se atualizou para algo mais dinâmico, mais atrativo, né? Graças a Deus. E aí, quando a gente vê o que ele gerou para o mercado, foi justamente essa popularização desse vídeo dinâmico. Então, antes dele lançar o curso dele, ele gerou um valor para o mercado. Ou seja, eu adicionei valor, depois eu subtraí um valor. Mas o valor que ele subtraiu foi infinitamente menor do que ele gerou. Quando a gente fala sobre o outro exemplo com relação a isso, João Mena. João Mena, obviamente, ele popularizou o posicionamento de imagem, o retrato corporativo no Brasil, pô. Antes de João Mena, tinha pessoas fazendo isso, sim, mas não era popular. Ou seja, ele trouxe uma dor para o mercado, a falta do posicionamento de imagem, e depois ele vendeu o curso dele. Então, quando a gente fala de valor agregado desses gurus que eu vivo falando sobre eles, expondo a vida pública que eles mesmos publicam, são várias contradições. Eu vou te ensinar o passo a passo do básico ao avançado no CapCut em 1 hora. Porra, CapCut nem aplicativo avançado é. Aí você começa a ver que tem alguma coisa errada aí. Tem coisas que eu tenho que concordar com você. Por exemplo, o cara... Infelizmente, né, Soares? Infelizmente eu tenho que concordar com você. O cara, eu vou te ensinar a ter a agenda cheia e faturar 50 mil por mês, 60 mil por mês. Bicho, eu vou dizer um negócio a você. Se eu tivesse a minha agenda cheia, faturando X por mês, sei lá, 100 mil, 50 mil por mês, pra que porra que eu ia vender curso? Exato. Tá passando fome, porra, pra estar vendendo curso? Porque se eu tenho uma fórmula de como eu vou ganhar muito dinheiro aqui, pra que eu vou ensinar a tu? Eu vou ganhar o meu e pronto. E outra coisa, Ou eu vou vender a tu por 30, 40 reais. E outra coisa... Aí é coisa que realmente eu tenho, infelizmente, vou ter que concordar contigo. Outra coisa, se eu realmente tivesse essa fórmula, por que eu não pegaria pessoas específicas, formava e montava uma produtora para ganhar dinheiro em cima disso? Porque eu iria ganhar muito mais dinheiro do que vendendo um curso. Você gerar um resultado para uma pessoa gratuitamente vai te trazer muito mais moral do que se você for vender um curso para ela. Por exemplo, eu já formei várias pessoas aqui do mercado também. Quando eu atuava no nicho de eventos, eu tinha a oportunidade de levar outras pessoas que estavam iniciando e eu colocava essas pessoas lá de graça, às vezes até pagava para o pessoal ir, vamos, eu te pago tanto, sem merecimento, porque os cabas não sabia gravar, mas graças a Deus aprenderam. E a gratificação dessas pessoas me geraram muito mais dinheiro do que se eu tivesse cobrado um curso, porque vez ou outra eles me colocam em trabalhos e eu ganho muito mais dinheiro do que o curso. Então, geralmente, quem vende curso é o cara que não quer trabalhar na área. Então, um cara que não trabalha na área, que não vive daquilo, como é que ele vai me ensinar a viver daquilo? Pois é, agora veja só. Você me explicou qual é o seu nicho, qual a sua estratégia dos 3D, você me falou das coisas que você trabalha, mas no teu Instagram não tem nada disso. No teu Instagram só tem polêmica, só tem procurando os gurus e falando mal do guru. Por quê? É isso que você quer crescer no Instagram, é metendo pau nas outras pessoas. Isso é que está fazendo você ser conhecido no Instagram, porque assim, eu lhe conheci realmente por causa disso. Quando eu passando lá no Explorar, apareceu, eu disse, quem é esse maloqueiro aqui que tá falando? Não sei o que. Eu fui ver, entrando em perfil, meu irmão, tem muita mais merda aqui do que eu imaginava. Tem muito mais merda aqui do que na fossa lá de casa, velho. Aí comecei a ver. Então, não seria mais interessante para você estar postando essa coisa do seu trabalho e a tua ideia do que tá polemizando? Na verdade, não. Porque conteúdo de qualidade não gera valor e não gera engajamento. Hoje a internet, infelizmente... Tudo é proposital. Não, tudo é proposital. Hoje na internet, infelizmente, se você grava um vídeo ensinando regra de obturador, regra de shutter, como fotografar da melhor forma, como fazer uma iluminação, como fazer direcionamento, isso não dá engajamento. Tem, infelizmente, os maiores nomes do mercado que estão atuando hoje, que tem conteúdo de qualidade, conteúdo de valor, não tem engajamento. Agora, o pessoal assiste... Agora eu vejo o seguinte, que todas as pessoas que você fala, que você vai lá e mete pau nos gurus, tal, geralmente, quando eu vou ver, aí é um cara lá de São Paulo, é um cara do Rio, é o cinegrafista de Pablo Massal, não sei o quê. Em Recife não tem nenhum guru, não? Tem. Em Recife tem o nosso querido amado
Guru, que eu ainda vou falar dele, né? Se Deus quiser e eu não morrer antes. Se eu for para São Paulo é perigoso. Como eu não falei de ninguém aqui de Recife ainda, então não tem perigo. Werner Brenan, o maior guru de Recife, velho. Que é isso, rapaz. Werner é amigo de todo mundo. Werner Brenan, o maior guru de Recife. Só que aí... Então você... Peraí. Você tá me dizendo que o Werner tá vendendo ilusão? Aí é que entra a questão. O pessoal confunde a criação do meu conteúdo com o problema no curso. O problema não é vender o curso, é prometer algo insustentável. É faturar 10 mil reais com celular, é faturar 30 mil reais com celular, é básico ou avançado com câmera em 3 horas. Só que Werner não. Werner promete edição. Sim. Você abre o curso de Werner, tem lá, vou te ensinar a editar. Pô, bicho, honestidade. Se ele cobra 1.000, 3.000, 10 mil reais por aquilo, problema dele, compra quem quer. Só que ele promete edição. Eu te ensino a editar dessa forma. Exatamente. Ele não está lhe prometendo encher a agenda, não está te prometendo a ter bons clientes AAA, ele não está te prometendo nada, está te ensinando a editar. Exato. Se tu vai aprender ou não, não é problema dele. Se tu vai aplicar ou não, não é problema dele. E se tu vai gostar ou não, também não é problema dele. Ele vai vender o produto dele. E ele tem um trabalho, realmente ele tem um trabalho. Um trabalho impecável, né? Ele tem um trabalho impecável, ele não só é vendedor de curso. Né? E outra coisa engraçada no perfil de Werner, que é diferente do perfil de um vendedor de curso convencional, no perfil do vendedor de curso convencional só tem o lifestyle dele, não tem a vida. Tem lá ele andando de Porsche, BMW, Mercedes, Lamborghini, viagem para Dubai. Se tem viagem para Dubai, é guru de verdade. Tá falando de quem? Não, aí eu não vou. Aí eu vou citar o que eu falei hoje, Medina, meu querido amigo Medina. Medina Maker, não é o surfista, não. Geralmente, o guru vendedor de curso só tem lifestyle, não tem trabalho, até porque o trabalho dele é questionável, é medíocre. Só que quando você abre o trabalho de Werner, quando a gente abre o trabalho de um guru que vende curso de qualidade, tem lá o trabalho dele, porque ele se garante no taco dele, pô. Ó, o meu trabalho é esse, eu te prometo tu chegar nesse resultado. Como? Acabou. Compro, tenho resultado, tive. Exemplo, como a gente já deu alguns grandes exemplos, Rafael Ferreira, Gilmar, tem outros aí, inclusive, que entregam resultado, mas a diferença realmente é a promessa do guru. Como eu fiz, ontem eu fiz uma sequência de stories, porque no Instagram a gente faz a seguinte coisa, o Reels a gente atrai a audiência e a gente vende no Stories. E o pessoal me pergunta o que é que eu vendo no meu Instagram. No meu Instagram, lá na minha biografia, tem marketing qualificado, vídeos estratégicos. O que isso significa? Quando eu crio esses meus vídeos de polêmica, eu estou vendendo a minha imagem. Queira você ou não, eu me tornei conhecido no Brasil todo. Quando a gente olha para a pirâmide do audiovisual hoje, a gente tem 2 grandes nomes, que é Casal Rec e o outro Rabbits Coelho. E faltava uma cadeira, faltava uma terceira cadeira. Disse, não, eu tenho que ocupar um espaço aí, pô, tem um espaço vago, eu tenho que ir lá. E quando a gente vai olhar para questões de estratégia de crescimento, eu vou descartar moralidade, porque marketing digital é uma guerra. E quem se apega à moralidade vai fracassar. Já está lá quem vai perder. Quem perde a guerra do marketing digital é quem é adepto da moralidade. Não existe moralidade. Porque se enquanto você quer ser moral, o seu concorrente não é. Não tem como combater o seu concorrente. Já que ele não tem escrúpulos. Eu disse, porra, se meu concorrente não tem escrúpulos, está vendendo sonho para pessoas que não possuem conhecimento, não possuem a didática que eu tenho, são realmente praticamente enganadores do audiovisual, os caras. E quando não existe essa moralidade, por que que eu vou me ater a ela? Por que que eu vou me prender a ser moral? Exemplo o pessoal acha que é desmoral eu supostamente atacar os outros. Mas não, porra, eu tô falando da vida pública que os caras postaram. Eu dar meu ponto de vista, é meu ponto de vista. Se tu discorda, problema teu, é tu que é burro. Mas quando a gente vai falar da criação dos 3 pilares do audiovisual, né, que realmente estava faltando uma cadeira aí, eu disse, eu passei uns 2 a 3 anos criando conteúdo de graça no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube também, Ozzy Ferreira. E o engraçado é que entre 2 e 3 anos criando conteúdo de graça, eu aprendi uma coisa que sou muito bom, é color grading, é criar cores específicas tanto para foto quanto para vídeo. Eu olhei para aquilo, criava conteúdo, meu irmão, eu sei fazer isso, eu vou ensinar o pessoal de graça, véio, porque eu gostava, tá ligado? Então você não vende esses
Para fotografia seria preset. Preset, para vídeo é LUT. Tu não vende. Não vendo. Inclusive, eu dou meus LUTs de graça pro pessoal. Certo. Até porque aquilo não é algo que vai me Pra vender. depois vender o que a eles? Não, depois eu vendo um curso aí, pô. Tá ligado? É, claro, né? Todo mundo tem que vender curso pra ganhar dinheiro. Tá vendo aí? Você Tá ligado? sendo um guru aí também. Aí, a gente ataca, depois a gente se torna aquilo que atacou, né? Ou você morre herói, ou vive tempo demais pra se tornar o vilão. É brincadeira, pessoal. Vou vender não. Mas tem um curso a caminho. Só que vai quebrar. A gente vai falar daqui a pouco. Certo. E aí, quando eu passei 2 anos criando conteúdo no YouTube, eu vi que não dava resultado. Eu ensinava, meu irmão, eu destrinchava o Lightroom. Eu fiz lá 5 aulas de Lightroom. Pá! Qualidade não tinha. Do quesito visual, era meu começo. Não tinha qualidade visual, mas a qualidade de ensinamento era gigantesca. E os vídeos bateu 30, 20, 40 visualização. Aí eu fiquei me perguntando, porra, eu tô ensinando de verdade como de fato fazer aquilo. Por que isso não tá entregando? Só que esse é o erro da gente. A gente quer dar um conteúdo de valor, mas como diria o filósofo, dá a César o que é de César. O povo quer o quê? Pão e circo. Pão e circo. E aí eu comecei a mudar a minha criação de conteúdo no YouTube. Eu já estava me programando para mudar a minha criação de conteúdo no Instagram, mas antes de eu mudar a minha criação no Instagram, eu mudei o YouTube. Porque eu precisava ter uma qualificação. Então, no YouTube, eu comecei a falar sobre marketing e sobre audiovisual, sobre equipamento. Tem uma fórmula para você crescer no audiovisual hoje. Faça review de equipamento. Acabou. Faça review de equipamento que você cresce, é automático. Que eu acho uma porcaria. É uma porcaria, porque os caras estão aqui em um cenário totalmente controlado. Tanto é que eu já palestrei, já fui convidado para palestrar para fotógrafos e assim, eu já comecei dizendo, ó, não me pergunte Nada sobre equipamento. sobre equipamento. Eu não sei. Eu não vou pegar uma câmera e saber que quando ela cropar, o range vai ser não sei quanto. Tem cara que me perguntar um flash, quanto era A potência em lumes. não sei o que, bicho, eu boto, clique, ele dispara, velho, e eu faço a foto boa. Agora, para saber tecnicamente o que foi aquilo ali, eu vou ocupar minha mente com tudo isso aí, não, pô, vou fazer a técnica de como eu vou fazer aquilo ali, pronto, e acabou. Mas realmente a turma adora saber disso, tanto é que muitas vezes eu posto uma foto, aí vem um fotógrafo e pergunta, ó, Que equipamento é esse? que equipamento é esse? Que ISO tu usou? Que abertura? Bicho, Como se aquilo fosse fazer diferença. como se aquilo ele fosse aplicar a mesma coisa e ia dar a mesma foto. Não vai dar, pô. Não vai dar. Não interessa. Tanto é que tem pessoas que postam, aí posta lá e posta aquele ISO tal, ISO F tal, tal. Camel tal. Bicho. Enfim. O polêmico aqui é você, não sou eu, não. Isso aí é uma coisa engraçada, porque a gente do audiovisual tende a se prender a equipamento, a achar que eu não vou ser guru filha da puta e dizer que equipamento não importa, porque importa Sim, muito. importa muito. O equipamento é uma comodidade pra gente. O equipamento ele facilita os nossos passos até o resultado. Óbvio que se você tiver um equipamento pica, você vai tirar uma foto pica. Tem os filhas da puta que dizem que mas se você não tiver as técnicas, não tem qualidade. Aí eu digo, irmão, você é burro. Se você botar sua câmera no automático, ela não erra. Não erra. Quem erra é você que é burro. Esse que é o problema. Porque aí o pessoal se prende àquele negócio de equipamento não importa. Importa sim, pô. Se tu pega, isso aqui é uma 7.3, pô, e bota isso aqui no automático, vai tirar uma foto impecável. Se eu botar no manual e a foto não ficar impecável, é porque eu fui burro. E aí, quando a gente se prende a limitações de equipamento, obviamente a gente não vai evoluir, porque acha que só vai alcançar aquele resultado com equipamento. Sendo que o que a gente deveria se apegar é no conceito técnico por trás daquilo. Agora, tu não acha que cada vez mais as pessoas estão ficando mais emburrecidas, não? Então, justamente. Vamos lá. Eu vi uma postagem esses dias, até mandei para você. A pessoa oferecendo ensaio fotográfico todo feito com IA. A pessoa que eu mandei para você nunca pegou, eu conheço a pessoa, nunca pegou numa câmera fotográfica, não sabe nada de fotografia e está fazendo ensaio fotográfico com IA. Antes de você falar e você meter o pau, eu vou dizer, Arthur Soares tem uma foto com IA. Tem uma foto com IA no perfil dele, e ele fez um ensaio fotográfico de escutei ele falando no podcast, ele fez um ensaio fotográfico de um cara aí, um empresário, um grande empresário que não tinha tempo para parar. O tempo dele, segundo ele, foi o seguinte, a hora dele é muito mais valiosa do que ele passar uma hora com qualquer merda fotografando ele.
Então, ele pegou, mandou algumas fotos, Arthur foi lá no programa, colocou lá o que queria tal, e fez o ensaio dele todinho. Tá certo ou tá errado? Primeiro, perdão, não existe ensaio fotográfico com IA. Não existe. Já na própria questão da gramática, ensaio fotográfico. Fotografia é escrever com luz. Isso. Então, a gramática é essa. Ensaio fotográfico supostamente com IA não é um ensaio, porque você não está escrevendo com a luz, você está gerando uma imagem. Você não está criando uma foto. Existe uma diferença da foto e da imagem, pô. Uhum. A foto, eu chego aqui, tiro uma foto dessa caneca aqui, que por sinal tá com o logo da Up Fotos. Tiro, componho, criei a foto. A imagem é diferente. A imagem, você cria uma imagem. Você pode chegar no PowerPoint, fazer uns tracinhos lá, criei uma imagem. Salvei em JPEG, criei uma imagem. Não existe ensaio fotográfico com IA. E quando o cara vem usar o argumento de que ele não tem tempo, na verdade, não. Na verdade, é a pessoa que não gera valor suficiente para ele dedicar o tempo dele. Tem gente querendo pagar 60 mil reais para acompanhar o Pablo Marçal na viagem para Israel para destravar os códigos milenares do povo de Israel. Sendo que não faz sentido. Eu não vou rir disso. Vá. O pessoal vê valor naquilo. Ou seja, eu vim da minha casa para criar esse conteúdo aqui, eu vi valor nisso aqui, além do meu tempo. Eu poderia estar em casa editando meus trabalhos e ganhando dinheiro, mas eu vi mais valor em estar aqui hoje. Então, quando o preguiçoso fala que não tem tempo para fazer um ensaio fotográfico único, que vai fazer os retratos da imagem daquele cara, que vai retratar realmente quem ele é porque o cara é preguiçoso e é burro, pô. Não tem explicação, não. Mas tu acha que isso é o futuro, não? Não, pô, isso aí é moda. Eu vou te dar o exemplo disso aí daquelas edições virais. Virais, que bombou com a popularização do famoso Thiago Finch, o maior guru do marketing digital. Ele popularizou aquelas edições dinâmicas, todo mundo começou a vender curso de edição dinâmica, velho. Todo mundo. E aí eu, devagar, fui no YouTube, criei um vídeo. Aquele... Pô, tem um que faz a edição praticamente pronta, é o... Pô, rapaz, esqueci o nome agora. Que é um plugin que bota no Photoshop. Sim. É esse que você tá falando? Tem também. Tem outros aplicativos para fazer isso. Recentemente lançou o Captions, que é como se fosse o CapCut. Você joga lá o material, ele já edita tudo sozinho. Ele usa IA para fazer aquela edição. Uhum. Só que isso não vende, porra. Isso vende para quem? Para quem é da área. Quando a gente abre um vídeo, eu vou dar um exemplo aqui de um guru que eu não vou bater nele, supostamente, que é o Rick Miura. Ele cria conteúdo nesse estilo viral, supostamente, que é aqueles textos 3D, ele pula aqui, aí aparece do outro lado. Isso aí só chama a atenção da gente, pô. Sim, mas, vê só, mas se o cara tá querendo o trampo dele, ele quer ganhar o dinheiro com aquilo, se hoje eu disser assim, pô, eu não vou mais fotografar, eu vou só pegar a foto de quem quiser e fazer no IA e vender pra galera. Eu tô enganando a pessoa, tô fazendo errado? Não, você pode fazer isso. Mas você fazer aquilo não exclui o seu ônus da culpa. Você pode fazer. A consequência é que eu vou falar de você, irmão. Eu vou tacar o pau em você. Você não quer fazer aquilo? Faça. Eu vou continuar dizendo que você é safado, velho. Não tem problema. A gente pode vender curso. A gente pode enganar os outros. E eu vou estar lá falando de você. Só aceite que a consequência disso é essa. Isso aí, que é? Então o que Arthur fez foi errado. Não é errado, não, pô. Até porque eu não tenho conteúdo se ele não fizer isso. Eu vou até pegar a foto dele e vou falar, pô. Já que tu me falasse agora, mas eu vi aquela foto dele. Vê só, existe um problema que é não criar aquela coisa. Ninguém quer criar nada hoje. Ninguém quer criar nada. Eu quero pegar o mercado pronto, porque eu pego toda a qualificação moral daquele mercado e jogo o que eu tô querendo criar de novo. Exemplo, ensaio fotográfico com IA. Não existe ensaio fotográfico com IA. Por que o cara não criou geração de imagens com IA? E excluiu todo o quesito histórico da criação de uma foto. Por que ele não fez isso? Porque seria mais difícil. Obviamente seria mais difícil ele qualificar a geração de imagem até chegar no topo da foto. Nada melhor do que eu pegar essa porra e jogar lá no... Ah, pessoal, isso aqui é igual o cara... É igual não, melhor ao cara que faz foto. Entendi. Vamos lá. Vamos continuar. Eu vou pegar aqui como você é um cara polêmico, e eu coloquei aqui uma caixa de perguntas e me mandaram várias perguntas, certo? Eu selecionei algumas porque... Teve muitas. Ó, isso aí é uma coisa muito engraçada, porque é como o filósofo diz, dá a César o que é de César.
eu criei alguns quadros no meu perfil, no Instagram, que dois eu ainda vou botar em prática, mas eu já coloquei um em prática, que é o Pergunta ao Guru. Que eu boto lá a caixinha de perguntas e eles perguntam ao Guru Ozzy, né? Quais são as dúvidas do pessoal. E você vê que tem algumas dúvidas lá que são qualificadas e outras que são dúvidas até de iniciante, feitas por pessoas já avançadas. Certo. Antes de falar nisso, antes de fazer essas perguntas aqui, eu vou falar para o pessoal que está assistindo, que está gostando, tu dá um joinha aí, segue nosso canal para aumentar. E cada vez que você curte, que segue e tal, vai entregar, né? Exato. Você que é um YouTube, vai entregar para mais pessoas aí. E falar aqui da Up Fotos, que é a nossa encadernadora, quem está patrocinando, fazendo com que isso aqui gire. E também nós que somos fotógrafos, que a gente sabe fotografar, a gente sabe mexer no computador e criar uma imagem IA e fica bom, né? E ganha dinheiro. Deixa só eu interromper rapidinho, porque existem podcasts de audiovisual. Atualmente tem 2 aí que estão em alta. Só que tem uma coisa muito chata neles. Eles só falam de equipamento, pô. Não, aí de equipamento eu tô fora. Tô fora. E a gente que vai ganha dinheiro, fotógrafo só sabe ganhar dinheiro, e inclusive é uma coisa que foi muito vista no tempo da pandemia. As pessoas que tem fotógrafos e cinegrafistas que só quer fazer freelancer. E eu acho massa, porque é necessário. É necessário e eu acho massa. O cara que diga, então, eu não quero atender o cliente final, eu quero só ser freela. E é bom porque, assim, pronto, esse final de semana eu não tenho trabalho nenhum. Mas o cara quer freela, ele não tem comigo, mas de repente ele tem com você. Isso. Ele tem com outro, ele tem vários vendedores para ele, para ocupar todo o final de semana dele. Só que quando chegou a pandemia, que todo mundo parou, eles pararam também. E ninguém tinha uma reserva financeira para continuar o seu dia a dia, porque as contas não pararam, né? E aí, como é que o cara fica? Então, para você que é fotógrafo, cinegrafista, freelance, editor ou qualquer uma outra área, procure alguém que cuide do seu dinheiro. Só é clicar aqui, só é apontar a câmera aqui para o QR Code, você vai para o Maya Wolf, acho que é assim que se escreve, Maya Wolf, que tem uma consultoria para mandar o seu dinheiro para o lugar certo, para ter uma educação financeira. Eu não tive e sofri muito também, e eu acho que isso é tão necessário quanto você comprar uma câmera, comprar um flash, comprar um curso. É mais necessário do que isso. É mais necessário do que isso, é até mais do que isso, né? Exato. Você tem até porque uma educação financeira. Um dos problemas do audiovisual é que o pessoal acha que todo o dinheiro que entra é meu. Não, pô, tu tem uma empresa. Mesmo tu sendo freelancer, tu tem uma empresa, tu tem que ter um gerenciamento do teu patrimônio. E o gerenciamento do patrimônio do audiovisual é isso aqui, ó. Todo dinheiro que eu ganho, eu pago as contas e compro equipamento. Pô. Não, eu acho engraçado o fotógrafo que o cara começou agora, às vezes. Não, é sério, começou agora, tem 1 ano, 2 anos, e ele já fala minha empresa, porque é minha empresa, CEO. Minha empresa, o seu CEO da minha empresa, o cara tem... Eu já vi cara dizendo assim, não, eu tenho 3 empresas. É uma de casamento, uma de infantil e uma só para... Corporativo. E eu pensando, pô, tu tem 3 Instagram, velho. Pra quê? Tu tem 3 Instagram, tu não tem nenhuma empresa. É o cara sozinho. Mas tudo bem, se você se ver como empresa, se ver como empresário, que nós não somos empresários, somos empreendedores, mas se você se ver como empresário, cuida do teu dinheiro. Justamente. Tá? Cuida do teu dinheiro, porque nem toda hora a gente está nadando em dinheiro como o nosso amigo aqui está. Vamos lá. A não ser que venha da curso, né? A não ser que venha da curso. Vamos lá. Uma das perguntas, certo? Fica claro que eu estou só lendo o que o pessoal mandou, tá? Não, pode bem lapada por aqui. Ozzy, você critica tanta gente, mas quem realmente teria coragem de contratar você depois de ver seus vídeos? Na verdade, depois que eu comecei a criar meus vídeos, eu só aumentei a minha qualificação. Porque posicionar é você ter a noção de que você está fora do muro. Ou você está de um lado ou você está do outro. Ou o meu cliente concorda comigo ou ele não é meu cliente. Se eu crio meu conteúdo e meu cliente assiste, o que acontece, e muitos clientes meus gostam disso, que eles concordam, inclusive, com a minha visão de que... Então isso não só é fotógrafo e cinegrafista que assiste, não. Isso é uma visão do mercado em si, não acontece só no audiovisual. Isso acontece em todos os mercados. Essa prostituição do conhecimento, da venda do conhecimento, acontece em todos os mercados. Não é à toa que a gente vê nutricionista aqui, gordo, vendendo
nutrição, porra. Aí tu vê personal trainer gordo vendendo o quê, pô? Então isso acontece em todos os mercados. O meu cliente, ele não tá nem aí, velho. Meu cliente não tá nem aí. Até porque eu vendo marketing e eu tô provando para ele que o meu vídeo engaja com as pessoas certas. Certo. Você acha que bater em criador iniciante é coragem Ô, ou loucura. é só vaidade disfarçada de sinceridade? Isso é uma pergunta muito massa, até porque eu sou egoísta e vaidoso. Só que eu sei colocar meu ego no devido lugar dele, até porque eu não posso dar um tiro no meu pé. Então, atacaram o meu Instagram ano passado e meu Instagram caiu. E lá eu me guardei por 3 ou 4 dias antes de falar. Porque quem estava presente naquele momento era meu ego. Eu queria falar muita coisa que não deveria. Então eu calei a minha boca, analisei e fiz um vídeo didático, que foi a minha primeira construção narrativa. Quando a gente vai chamar a atenção, a gente precisa gerar um conteúdo e gerar uma narrativa. O Instagram hoje é movido por isso, que denominaram por storyteller. Storyteller. Construir um vídeo com meio, começo e fim, storyteller. Vê que nome bonito da porra, né, velho? É uma frescura, o cara chega e fica até aí. Só que quando eu fiz a minha primeira construção narrativa foi quando eu realmente mostrei a minha garra. Eu disse, isso aqui é só a ponta do iceberg, é só o começo. Eu não ataco ninguém. A gente já deixou bem claro, né? Eu só falo as incongruências da promessa daquelas pessoas. Eu não falo dos pequenos, até porque não tem audiência. Se eu fosse bater em cada peixe do oceano para me qualificar como um bom pescador, eu ia me fuder, porque tem muito peixe. Agora, se eu pescar um tubarão, eu vou ser um bom pescador. Então, eu só faço vídeos com relação aos grandes. E não são todos os grandes. São os grandes que se comunicam com a massa. Até porque se eu pego um vendedor de curso aqui de Recife pequeno e falo dele, eu vou estar denegrindo a minha imagem. Porque eu supostamente vou estar dizendo que aquele cara tá me lascando e eu sou um profissional fodido e tenho que me rebaixar ao ponto de falar mal do outro para desqualificar ele. Então é melhor a gente falar dos grandes que não têm trabalho do que dos pequenos. Beleza. Deixa eu ver um outro aqui. Você já pensou que seu conteúdo pode estar mais preocupado em parecer inteligente do que ser útil? Na verdade, o meu conteúdo é um conteúdo inteligente, mas ele é mascarado por uma idiotice. Porque a minha comunicação tem que ser voltada ao meu público certo. E quando eu falo, por exemplo, de coisas específicas, se um advogado, por exemplo, quando ele vai conversar com outro advogado, ele utiliza a linguagem da advocacia. Ele fala sobre minutas, processo de não sei o quê. São linguagens que os advogados conhecem. Mas se ele fosse falar com uma pessoa normal com aquela mesma linguagem, a pessoa não iria entender. Então, existe um fundo de verdade bem fundo no meu conteúdo, que só as pessoas que realmente entendem, passam ou passaram por aquilo, vai conseguir decifrar. Então, o meu conteúdo, ele não é feito para quem gosta do meu conteúdo. Ele é feito para quem não gosta. E a criação do conteúdo deve girar dessa forma. Eu vou dar um exemplo aí do Guto Galamba. Ele não cria conteúdo para quem gosta. Ele cria para quem não gosta. Porque quem gosta, vê e às vezes nem curte. Só assiste. E às vezes nem assiste. Ah, é um vídeo do Oz, eu concordo, passa. Mas quem não gosta, faz mais por a gente. Vê, curte, compartilha, manda para um amigo, que eu acho que mandaram um vídeo meu para tu. Soares, olha esse maluco aqui, olha a merda que ele tá falando. Não, ninguém mandou não, mas eu mandei para um bocado de gente. Mandou para um bocado de gente. Veja só aí o exemplo. Então, o conteúdo, ele tem um fundo de verdade, mas ele precisa comunicar com a audiência certa. Então, se eu for me comunicar com vários estados do Brasil, para várias pessoas diferentes, eu tenho que falar de uma forma que todas elas entendam. Então, aí isso já está começando a me responder já a outra pergunta que seria, você lacra tanto que já virou o que mais critica, um personagem da internet. Um personagem. Na verdade, eu não sou um personagem, eu sou realmente assim. Eu sou essa pessoa. Você é assim no dia a dia. Eu sou assim no dia a dia. Para mim, 1 mais 1 é 2, se tu acha ruim, o problema é teu e tu é burro. Não tem essa. Eu tô cansado dessa fragilidade do mundo hoje, quando a verdade tem que ser dita. Uma coisa engraçada é que eu tenho 2 exemplos para dar de 2 amigos meus diferentes. Um eu não posso citar o nome porque seria muita humilhação para ele, mas um eu posso citar o nome. Um é Marcos, eu só esqueci a segunda parte do Instagram dele, mas quando esse corte sair eu vou deixar lá marcado. Eu fui no Recife com o Marcos, ele fez um ensaio
E ele olhou para mim e disse, Ozzy, qual a tua opinião sobre esse ensaio aqui? Eu olhei para ele e disse, você quer a verdade ou você quer que eu agrade seu ego? Ele disse, não, pode falar a verdade. Eu olhei para ele e disse, quanto é que tu cobra por essa foto? É só essa foto. O ensaio cobra tanto. Então, divide o valor do ensaio pela foto e me diz quanto vale a tua foto. Valia R$10 na época. Eu disse a ele, tu compraria essa foto? Aí ele disse, compraria. Aí eu disse, olha pra essa porra de novo e me diz, tu compraria isso aqui? Aí ele olhou pra foto, velho, a foto toda laranja, velho. O verde tava amarelo, porra, a pessoa chega, tava laranja, a temperatura lá na casa do caralho, gigante, balanço de branco em 7.000. Aí ele olhou pra foto, compraria não. Eu disse, se tu não compra o teu trabalho, por que tu vende pros outros? E hoje falta isso no mercado, falta a verdade, pô. Falta você chegar pro cara que grava de celular e dizer pra ele, tu não vai ganhar 10 mil com isso aqui não, irmão. Quem ganha 10 mil com isso aqui é um caso à parte, é um ponto fora da curva, é uma exceção, não é a regra. Então agora a pergunta não é nem daqui, a pergunta é minha. O nível em Recife, não estou falando no Brasil não, o nível em Recife. A qualidade, o conteúdo está nivelado por baixo? O mercado, infelizmente, está nivelado por baixo. Quando a gente olha aí para os fotógrafos referências de Recife, que realmente são referência e entregam, além de um bom trabalho, um bom atendimento, a gente tem aí Soares, tem Rodrigo Barros, tem Tony, tem vários outros fotógrafos que realmente são bons de verdade. Mas quando você olha para baixo, velho, é aquela qualidade medíocre. São pessoas que se apegam a uma edição mirabolante que não vende. Eu tive esse conhecimento em casamento de que você fazer aquela foto, botar aquela edição pesada, aquilo não vende. Foto de casamento específico é algo documental. As pessoas querem ter o documento fotográfico daquilo. Ela tem que ser atemporal. Infelizmente o mercado não tem essa visão hoje. Certo, mas aí você está apontando o erro e o que seria o antídoto para isso aí? O antídoto para isso... Curso? Não. O antídoto para isso é comunicação. Infelizmente, o nosso mercado é um mercado muito desunido. Mas tu não acha que isso aí não vai acabar nunca, porque assim, não vai. A porta de entrada é muito larga, né? É. O cara virar fotógrafo hoje, só basta ele dizer que antigamente bastava comprar uma câmera, agora você não precisa nem comprar uma câmera, né? É. Você com o celular faz. Aí falando nisso, já pegando o gancho disso aí, e os storymakers? Onde é que ele entra nessa cadeia aí? O storymaker é na cadeia alimentar do audiovisual. Sim. O mercado audiovisual hoje está enfrentando uma queda livre. O mercado vai falir e vai quebrar. Eu não sei em quanto tempo, mas eu não dou mais de 1 ano. Justamente por um único exclusivo motivo. Isso já está acontecendo atualmente. Eu tenho comunicação com o Brasil todo. E até fora do Brasil, meu conteúdo atingiu essas pessoas. E todo mundo comunica comigo e faz uma única pergunta. Como é que está a situação aí? E eu falo a mesma coisa, tá ruim. Mas eu falo que tá ruim não olhando para a ponta do meu nariz, mas olhando além dela. Porque eu não vou citar aqui um Soares, vou dizer que a situação tá ruim para Soares. Não é questão de que a gente vai passar fome, que somos fotógrafos falidos e estamos passando fome. Não, pô. Vivemos tempos bons e tempos ruins. E hoje estamos vivendo tempos difíceis, justamente por falta de qualificação no mercado. A porta de entrada do mercado hoje é isso aqui, é um celular. Então, quando a gente vai ter uma primeira experiência em uma pizzaria, tu vai comprar a pizza mais cara? Não vai. Vai comprar a pizza mais barata. Por quê? Se o teu pior produto é bom, o teu melhor é muito pica. É a lógica. Então, a porta de entrada do mercado audiovisual hoje é o mobile. E o mobile é formado por quem? Pelos gurus burros que não trabalham no mercado. É o cara que tá vendendo um curso de edits. O edits lançou não tem 3 dias, o cara já lançou um curso, pô. Já lançou do básico ao avançado em um aplicativo beta. O aplicativo tá em beta ainda e foi lançado em 3 dias. Então, a porta de entrada do mercado é o profissional não qualificado. E esse profissional não qualificado, ele representa a profissão como um todo. Quando a gente pega um médico hoje, o médico que está iniciando hoje, ele tem uma qualificação para atender o cliente de uma forma, de um padrão de qualidade exposto pela medicina. No audiovisual não existe. Não existe essa qualificação. Esse pessoal está tirando o trabalho de outras pessoas. Porque assim, eu tenho feito, já fiz muito casamento e 15 anos que não tinha mais equipe de filmagem. Era um cara com celular. Era um cara com celular. E diga-se de passagem, o vídeo ficou uma porcaria.
Uns até que ficaram, não ficou bom, mas ficou mais ou menos, mas atendeu o que ela queria. Eu Sim. sabia o que ela queria. Mas assim, fora o conteúdo que entrega, tem tantas outras coisas, como comportamento na hora do evento, Sim. como se vestir na hora do evento. O cara não tá nem aí, o cara tá com o celular lá fazendo, o cara veio de um, sei lá, um jogo de futebol, E tá com a camisa do esporte lá gravando. tá lá gravando. É. Para ele pouco importa, ele não sabe o que é um casamento, o que é conteúdo de um casamento, a importância que ele tem ali no casamento, fazendo aquilo ali. E aí ele tá tirando realmente o trabalho de quem faz um trabalho sério, né? Qualificado. E o cara vai lá e faz de celular e às vezes não fica bom. E o papo que a gente fala sobre isso, de estar tirando, o pessoal acha que é como se a gente estivesse passando fome. Uhum. A preocupação da gente não é de não é só falta de tirar, trabalho. é o que o cliente vai receber depois. Justamente. E todos os fotógrafos do Brasil estão falando comigo, praticamente. 100% audiovisual, 50% não gosta de mim, 50% gosta. Todos me conhecem. Não tem exceção. Todos me conhecem. Eles chegam para mim e falam: irmão, a coisa tá ruim. O cliente não tá comprando mais o trabalho. Porque o cliente não tá vendo valor. Esse é o problema. Quando a gente falou sobre dor, a dor tem um motivo, pô. O motivo é a falta de qualificação na porta de entrada. E o problema da nossa profissão específica é a junção. Somos uma profissão que, infelizmente, ficou muito desunida. O Soares cobra 10 mil. Eu tenho o mesmo padrão de qualidade que tu, vamos falar. A gente entrega o mesmo material em arquivo. O que muda é eu e tu. Uhum. Tu cobra 10 mil. Aí o cliente chegou, fez um orçamento com tu, chegou para falar comigo. Aí eu pensei... Às vezes o cliente já fala: eu fiz um orçamento com quem? Com o Soares, ele me cobrou 10 mil, tu cobra quanto? Às vezes o próprio profissional fala: tu fizesse com orçamento com alguém, ele pega, fiz com o Soares, ele te cobrou quanto? 10 mil. Eu disse: beleza, eu faço para tu por 9. Tem necessidade? A gente com o mesmo padrão de qualidade? Não. Se o cliente não fechar comigo, não fechar com tu, ele vai fechar com quem? Só tem a gente dois, pô. E o que é pior, se a gente fosse unido, tu não podia fechar foto e me colocar para fazer o vídeo? Uhum. Se a gente fosse realmente unido, os dois melhores do mercado estivessem trabalhando junto. Porque a gente olha para o cenário hoje do audiovisual em Pernambuco, meu irmão, tem 10 caras que faz casamento. 10 caras que faz casamento realmente bom. Uhum. Tem necessidade dos 10 ser desunido? Não tem. Se for aqui em Recife, eu acho que você conta nos dedos assim... Quem são bons. Quem são realmente bons para fazer bons casamentos, grandes casamentos. E aí você vai ver. Tem muito fotógrafo, mas para fazer... Aí eu digo isso por quê? Porque vai, eu não... Aqui e ali, Rodolfo Santos está aqui fazendo casamento. E aí? É por causa de preço? Não é. Não é. Não é preço. A noiva está trazendo ele, não é por causa de preço. Exato. Nem é só ele, não. Vem daqui da Paraíba. Vem Fernando Broseado, cansado de fazer casamento aqui. César. E ele vem fazer casamento e ele está cobrando 3 vezes mais caro do que quem faz aqui. E aí, os que estão aqui acaba só... Aí você vê. Puxando cada vez mais. O cliente daqui vai buscar lá fora. Por quê? Quem representa em questões de número, como diria a filosofia, o mundo será dominado por burros, não porque são espertos, mas porque são muitos. Porque são muitos fotógrafos ruins. Então, a quantidade dos fotógrafos ruins que postam foto, o cliente vai conseguir achar a tua foto, Soares. Em quantidade, tu e mais 10 aqui, são 10 únicos contra 100, pô. Que tá postando foto, o cliente olha para o mercado atual hoje e vê aqueles 100 postando foto e acha que aquela qualidade representa o nosso local. Quando na verdade não. Aí o cliente vai buscar lá fora, bota dinheiro lá fora ao invés de colocar aqui dentro de casa. Agora, tu falou que passou por casamento e não fotografa mais casamento, né? Não tá no casamento mais, ou tu ainda atende esse público? Eu faço casamentos específicos, porque ainda existem alguns clientes que me procuram justamente pela proximidade, porque é um grande erro que os profissionais cometem em dizer... Profissionais não, gurus, cometem em dizer que você não deve ser amigo do seu cliente, quando na verdade o seu amigo não bota dinheiro no seu bolso, mas o seu cliente sim. Então, por que eu não vou ser amigo de quem bota dinheiro no meu bolso? Então, eu tenho alguns amigos que casam, alguns novos amigos que vão casar, e eles pedem para eu fazer o casamento deles, e eu não vou dizer não, até porque eu gosto de casamento. É uma coisa que eu gosto de fazer, é a retratação do amor, que é uma coisa linda, é uma coisa poética, profética. A gente tá perto de terminar, me diga uma coisa, só para fechar, quantos processos? Nenhum. Mas existe um motivo. Quem eu supostamente ataco, fala que eu sou irrelevante. Se eles me processarem, eles vão estar jogando esse argumento fora.
Eu sou tão relevante que eles estão me processando. E o que é que acontece? Se ele me processa, ele aumenta a minha subida. E você nunca pensou em processar ninguém, não? Porque eu vi uma postagem que lhe chamaram de Preto Paia. Preto Paia. Foi o Gabriel Smith, do Pablo Marçal. Foi da turma do Marçal. E aí? Se eu processasse ele, ia acabar queimando meu filme. Na estratégia que eu utilizo, eu não posso fazer isso. Porque se o cara me ataca, eu tenho que rebater ele com sabedoria, com consciência. Se eu processasse ele, eu ia estar jogando tudo que eu falo fora, pô. Eu tô falando do cara e não tô aguentando o que o cara tá falando de mim, mesmo sendo uma coisa que realmente é um crime inafiançável, ele poderia ir preso. Mas ele vai falar mais merda fora da cadeia do que dentro. Pô, deixa ele fora falando merda e eu criando conteúdo. Então, cada vez que te atacam, estão mandando mais combustível. Mais combustível. Porque o que acontece? Tudo que eu faço é estratégico. Pode parecer que uma vírgula não é, mas tudo que eu faço é estratégico. A gente tem uma estratégia bolada para cada situação. Cada guru daquele eu rebato de um jeito. Seguindo algumas filosofias, porque a história já existe, a gente tem que seguir o que a história já existe. Não tem necessidade de eu reinventar a roda. Temos grandes exemplos aí de que eu consumo muito conteúdo. Serve até para o pessoal que quer saber o que é que eu consumo de ensinamento. Maquiavel. Maquiavel é um dos meus preferidos, velho. Maquiavel foda-se a moralidade. O importante é vencer a guerra. O importante é vencer a guerra. Em uma guerra não tem moralidade. Maquiavel, Sócrates, Nietzsche, a arte da guerra. A arte da guerra é melhor ainda. A arte da guerra é uma coisa que eu utilizo muito, porque o pessoal me critica, porque eu tenho alguns amigos gurus, alguns amigos que vendem curso. Porque eles não sabem diferenciar o guru do bem e o guru do mal. E eles me criticam dizendo que, mas tu tem... tal guru te segue. Irmão, eu prefiro um peixe grande ao meu lado do que lutar contra 2 peixes grandes dentro do oceano. Eu não tenho por que bater em todos se eu tiver a oportunidade de ter aquele do meu lado. É melhor eu ter um guru grande do meu lado, concordando com o que eu estou dizendo, porque isso vai reforçar ainda mais a minha palavra. Isso aí. Bem, pessoal, a gente ficaria aqui o dia todo conversando com esse cara, que eu achava que era um cara chato e realmente ele agora tem. Eu achava que esse cara era um cara chato e agora eu tive a certeza que realmente ele é muito chato. Podem bater que o cara aguenta. Agora certo? tenha coragem, porque se botar uma resposta boa aí, uma crítica boa, meu irmão, eu vou postar no Rios. Vou postar no Rios e vou marcar você. Bom, mais um episódio com o patrocínio da Up Fotos, a nossa encadernadora. Peraí. Up Fotos, velho. Eu não dava valor a álbum e a fotografia impressa, porque eu achava coisa de velho. E aí eu fui na Up Fotos pegar um álbum de um amigo meu. Quando eu cheguei lá, meu irmão, tinha um álbum teu lá, Soares, que eles estavam apontando, velho. Um álbum, pá! Tinha uma tela no álbum, que foi uma semana antes do evento que teve, do Congresso Up Fotos, que tu mostrou o álbum book. Como é o nome dele? É um álbum híbrido, né? Um álbum híbrido. É um álbum smart, álbum híbrido, como quiser falar. Mano, que tem foto e vídeo mesmo. Aí quem atendeu foi o responsável de lá, o rapaz, o de óculos. Eu disse, que porra é essa, velho? Aí ele disse, não, tem vários álbuns aqui. Quando eu peguei, aí ele disse, não, tem umas fotos aqui que a gente imprime que ela não dá BO por nada. Você pode botar álcool, pode lavar que a foto não dá BO. Aí eu imprimi algumas fotos, faz quase 5 anos, tá comigo até hoje, a qualidade é única, velho. Up Fotos é surreal. Quem vende foto de casamento, de evento, de qualquer coisa, ter a foto impressa é outro nível. Quem é fotógrafo deve vender foto impressa. Deve. Porque foto é quando ela está impressa. Até então ela é só um arquivo. Imagem. Ela é só uma imagem, só um arquivo, que ela nasce e depois morre no Instagram. É outro sentimento a foto impressa. Sentimento. Então é isso aí. Patrocínio da Up Fotos, apoio de Mau Estúdio. E cara bonito esse Mau, velho. O apoio também do nosso gerente de econômico, né? De economia. Isso, da educação financeira, gestor econômico da Maia Wolf. Porque seu patrimônio não tem que ser isso aqui, não. Tem que ser dinheiro no banco. É isso aí. Valeu, pessoal.